Espartanos, bom dia pessoal, tudo bem? Excelente domingo, Falange, é isso aí, excelente domingo, já começa o podcast aqui já pedindo desculpa de cara. Pessoal, em primeiro lugar, pedir desculpa aí pelo erro de português aí, eu lancei um vídeo essa semana aí, falando o que é o cavalo tem a ver com o exército espartano, o AV ficou com H, ficou feio demais. Minha mãe, professora de português, me arrebentou aqui. Bom, mas resumindo, já consertei, tá? E obrigado aí por ver esses erros de português e me alertar aqui, o pessoal que me alertou aqui, que a gente vai corrigindo aí pra essas coisas não escapar. Às vezes acontece, né, pessoal? A gente tá na correria aqui de sempre aqui, muita coisa pra fazer e acaba fazendo um negócio meio apressado às vezes e aí acaba cometendo esses erros aí. Então vocês me desculpem aí. E pedir desculpa também pro pessoal aí sobre os palavrões, né? Tem muito palavrão nos meus vídeos, mas é o jeito mais espartano, mais realista de ser, sabe? É uma situação que às vezes exige um pouco de puxão de orelha mesmo, né, para que a mensagem seja passada estilo modo pedrada. É aquele negócio, né? Fazer o quê? Estilo espartano de ser. Mas vamos lá. Pessoal, quem tá curtindo aí, não esquece de mandar aquela bicuda espartana aí no like, dê uma rua no sininho para continuar recebendo as notificações aí nos vídeos. Dá um smash aí, dá um bicuda aí, um soco no canal aí, um soco no canal, no botão aí de inscrição, para você continuar recebendo aí os vídeos e ajudando o canal a crescer, né, com o número de inscritos. E um contato mais íntimo, um contato mais direto comigo aqui, ou com o pessoal da Falange, pode estar entrando no Instagram aí, Spartan Flávio, ou na nossa comunidade do WhatsApp aí, né. Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Eu tava falando aqui no último vídeo aqui sobre a batalha de Maratona, né? Que os atenienses deram um pau nos persas. Os persas tentaram ali invadir a Grécia, não sabiam com quem tava mexendo. Os gregos ali, os atenienses, né, principalmente, botaram os persas ali para correr. E eu já tava entrando em detalhes, principalmente da estratégia militar dessa batalha, né, pessoal? Então eu tinha falado que eles invadiram lá, né, com navios e cavalos, né, e aí as cavalarias ficaram prejudicadas, porque na verdade os gregos eles tinham colocado um movimento lá que era que os persas não podiam fazer muita coisa com esses cavalos, mesmo a cavalos, porque os gregos tinham umas lanças bem grandes, né, bem pontudas, e justamente para o combate ali corpo a corpo, né. E aí fala também que os arcos também, né, os arcos e flechas ali, eles não serviam também para essas manobras, e mesmo junto com tanto os arcos quanto as espadas, os punhais, as espadas curtas, praticamente não provocavam muito dano aqui nos gregos não, porque os atenienses aqui eles tinham as lanças bem compridas aqui, o que ficava difícil chegar no combate corpo a corpo com eles, né. Uma estratégia inclusive muito parecida com o Alexandre o Grande, né, que fez umas lanças ainda maiores ainda, né, que era muito difícil conseguir o contato direto com o grego ali. Quanto mais distância ali e ao mesmo tempo com a ponta ali de ataque para eles era melhor, né, pessoal? E aí é o seguinte, né, e além disso tudo eles ainda estavam protegidos, né, os atenienses tinham umas couraças ainda, não era tão forte quanto a armadura espartana aqui, né, mas eram couraças resistentes ali que aguentavam também, né, a guerra na batalha. Só que ele vai falando aqui que a resistência dos persas praticamente foi enorme, né? E em determinado momento conseguiram até romper esse cerco grego, essa batalha de Maratona, né? Só que isso foi rapidamente corrigido, né? E os atenienses conseguiram fazer eles recuarem até o local de desembarque. E é ali que praticamente se deu o fim do confronto, né? Quem disse isso foi Fidipides, né? Para quem não sabe quem é Fidipides Estrovatos, é um comerciante ateniense que está narrando a história. Essa história está sendo narrada num teatro para vários alunos, com Cláudio, com o Filipe da Macedônia, com a Grapa e o Fidipides, voltando isso aí, para quem não tá ligado aí nos podcasts, vocês têm que voltar aos podcasts anteriores aí para vocês entenderem que eles estão contando uma história, né? Bom, resumindo, vai falando aqui que os 7 barcos foram capturados pelos atenienses, mas não bastavam isso para impedir a retirada dos persas, que terminaram com sua atuação totalmente massacrados, pessoal. O que restou deles voltou para a Pérsia. E aí o Fidipides levantou-se, né? E ele ficou um ateniense nato, né? Ele falou assim: deixa eu contar mais sobre essa parte, da gente ter tocado o pessoal da Pérsia, né? A gente ter tocado eles aqui de Atenas, deixa a gente falar sobre isso. Deixa eu poder falar sobre isso, porque eu sou ateniense, né? E eu vou poder falar isso melhor. E aí eles se dão uma zoada sobre o orgulho ateniense, né? Todos riram ali naquele momento, né? É a vaidade ateniense mesmo, né? Mas é isso aí, o momento é todo dele, né? E aí ele tinha que contar um pouco sobre isso mesmo, né? E é o que eles vão falando aqui no livro.
E aí ele vai falando, ó, Fidipides levanta-se, assume o lugar e começa a falar. Como sabemos, essa derrota ficou marcada na vida dos Xerxes, disse Fidipides. Por quê? Por que essa derrota ficou marcada na vida dos Xerxes? Ele nunca aceitou a derrota de seu pai para os gregos. Vingar a humilhação de seu pai foi um dos motivos que o levaram a repetir a invasão grega na Batalha de Termópilas. Um pensamento tolo, é claro, pois o imperador não pode ser tão mesquinho, ficar preocupado com essas coisas tão pequenas. Mas para Xerxes, pessoal, era pessoal. O negócio era pessoal. Afinal de contas, né, colocou o pai dele para correr, né? E aí ele fica chateado com aquilo, ele não consegue dormir com aquilo ali. E ele fala, eu vou vingar esses gregos. Esses gregos estão achando que são quem, né? Bom, mas todos nós sabemos, né, que o poder absoluto, né, o que o poder faz com os homens, né? A ganância, o poder sobe a cabeça, né? E ele levou isso pro lado pessoal mesmo. E aí o fato é que Fidipides, ele foi enviado por Milcíades, né? Eu falei que foi o grande herói de Atenas, para correr a pé. Ele foi correr a pé 42 quilômetros, né? Que separavam Maratona de Atenas para anunciar a vitória grega. E olha só, pessoal, ele foi a pé, vejam bem. Depois que ele chegou, ele teve tempo apenas para gritar: alegrai-vos, atenienses, nós vencemos. E caiu morto no chão por causa do esforço. Naquela época, pessoal, não tinha carro, a questão do cavalo também era mais complicada. Então ele saiu correndo a pé. Ele era corredor. Fidipides, esse Fidipides aí, não o que está contando a história, mas sim o avô aí de Fidipides, bisavô de Fidipides. Ele era um mensageiro e fez praticamente ali como aquele mensageiro espartano fez também, né, de levar a mensagem ali para a sua terra. Só que eles foram correndo, né, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha internet, então eles iam a pé mesmo. E aí ele morreu, ele entregou a mensagem. Atenas ganhou, mas o esforço físico foi tão grande que ele chegou lá e caiu morto, né? E aí o Fidipides fala, e é por causa dele, justamente desse ato dele, que eu carrego o nome de meu bisavô, porque ele foi meu bisavô, conta Fidipides, né? Aí um aluno levantou-se e disse: nossa, essa história é realmente fascinante. Ela é contada toda vez que acontece os Jogos de Olímpia, que eram jogos clássicos também que tinha naquela época, né? E aí ele respondeu: sim, meu jovem, essa é uma honra que eu carrego com muito gosto, confirmou Fidipides. Eu sou excelente corredor, inclusive, e mantenho a tradição da família até hoje. Todos se levantaram, aplaudiram. Fidipides ficou bem extasiado, mas ao mesmo tempo, né, meio constrangido, meio sem graça, né? E ele disse: não, deixa os aplausos para quem merece, né? Comentou: eu sou apenas um humilde comerciante, né? Bom, pessoal, e aqui a gente acaba algumas reflexões aqui. Antes de continuar aqui, eu já vou entrar com as reflexões. Primeiro, Chaves: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Ah, não acredito que você mandou essa. Ah, não, puta merda, você mandou essa do Chaves. Pessoal, mas é a coisa mais certa do mundo. A pessoa que tem uma vida voltada para vingança, que fica focada, jogando a sua energia mental, sentimental, emocional para prejudicar a vida de outra pessoa. Eu sei que às vezes ela foi lesada por essa pessoa, foi injustiçada por essa pessoa. Inclusive até peço para vocês ver o vídeo que eu lancei essa semana, né, falando sobre perdão, sobre como reagir à traição. É muito complicado isso aqui, pessoal. A questão da vingança, a pessoa que vive em função de prejudicar a vida de outra, com certeza ela só vai colher coisa ruim para a vida dela. Vai realmente envenenar a vida dela, de sentimentos ruins, né? E essas ações, com certeza, pessoal, como eu já falei no outro vídeo lá, vai retornar para ela da pior maneira possível, né? Uma outra reflexão que fica aqui, pessoal, é a questão do dinheiro. Como é que o dinheiro sobe a cabeça, né? Não, aliás, eu falei de dinheiro, mas na verdade pode ser dinheiro, pode ser poder. Na verdade, o que eu quis dizer era poder, não era dinheiro. E aqui, no caso, como o Xerxes levou essa questão pro lado pessoal, como ele era o rei ali e tal, o orgulho fica muito machucado, né? Quando a pessoa tem muito poder e vê que um exército menor botar o pai dele para correr, mexeu com o íntimo da família dele, o orgulho, o ego ficou muito ferido, né, pessoal? E infelizmente essas coisas a gente vê na vida moderna também, né? Tem pessoas aí que, por exercer certos cargos aí, né, a gente vê vários vídeos desses de juiz, às vezes desembargador aí, e eles não aceitam um guardinha de trânsito parar eles na rua
eles ficam revoltados. Guardinha que eu falo assim com todo respeito, viu, pessoal? Policial militar, guarda civil, que faz um belíssimo trabalho, né? Mas que é uma patente muito menor, né? Em relação ao juiz, um desembargador. E eles ficam revoltados, né? Quando eles estão fazendo uma coisa fora da lei, né? E quando eles são autuados ali, né? Notificados pela corporação militar, né? E a gente vê que isso acontece, pessoal. Fazendo analogia com o dia moderno, como é que eles tentam de toda forma usar o poder para tentar se eximir ali da corrupção. O que é muito triste no nosso país, né, pessoal? Porque essas pessoas com cargos mais elevados, elas tinham que estar dando um exemplo, né? Era muito pelo contrário. Um desembargador desse, um juiz que é parado no trânsito por estar fazendo coisa errada ou porque tá bêbado e tal, tem que falar assim: não, vocês têm que cumprir a lei mesmo, vocês têm que me prender. É a coisa mais certa que vocês devem fazer. É isso que ele tinha que declarar naquele momento ali, né? A gente vê esses vídeos de policial aí, né? Agora eles estão colocando câmera no peito dos policiais aí para filmar as abordagens da polícia. E a gente vê que eles reagem de uma forma totalmente diferente. Você sabe com quem que você tá falando? Você tem noção com quem que você tá falando? Me dá o telefone do seu chefe, vou ligar pro seu chefe. É um absurdo, né, pessoal? É um absurdo. É por causa de um tipo de gente nojento desse aí, porque o nosso país não vai pra frente, né? É complicado. Pessoas que tinham que estar dando exemplo, usando realmente os artifícios e o poder que tem do cargo para poder se eximir dessas coisas. Bom, e resumindo, no caso de Xerxes aqui, a questão foi mais pessoal. Ele se sentiu ofendido aqui por um exército menor, né, que atacou sua família pessoalmente ali. Então foi um lance mais pessoal. E falar em família, pessoal, aqui também a gente fala muito sobre honra de família, sobre legado. É o caso de Fidipides aqui, é o que ele fala aqui no vídeo. Ele é corredor, como o bisavô dele foi, um corredor mensageiro, que levava mensagem, como o Dílios, agora eu lembrei do nome, eu tava contando a história aqui, o nome não veio à cabeça, agora veio, como Dílios de Esparta fez no filme, né? De levar uma mensagem para Esparta, os espartanos tinham se sacrificado. E aqui no caso foi diferente, Maratona, Atenas tinha ganhado e foram levar a mensagem de vitória para lá, né? Então é muito legal quando a gente consegue honrar os grandes feitos da família. Você aí que deve ter na sua família, às vezes você tem um avô, um bisavô, um parente mais distante, mas que foi um motivo de orgulho, que deixou um grande feito, que construiu um grande legado, que participou de um grande propósito. É muito bom quando a gente consegue honrar isso, quando a gente consegue inclusive se inspirar nisso para deixar um legado maior, né? E a pergunta que fica é: qual o legado que você está deixando hoje para seus filhos, para seus netos, né? Como eu já falei em outros podcasts, quando você morrer, como é que você quer ser lembrado, né? O que você fez pelo mundo no tempo que você teve aqui na Terra? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente refletir sobre essa mensagem. Bom, pessoal, continuando a história aqui, continuando o podcast, vamos tentar fechar esse capítulo aqui hoje. Pode até ficar um pouco maior, mas vamos tentar fechar isso aqui, né? Bom, falando aqui, né? Eles riram aqui que hoje, né? O Fidipides é praticamente só um comerciante ateniense, né? Fizeram umas piadinhas aqui, né? Que como comerciante tem seus devedores, credores aqui, né? Uma piadinha aqui tal. Mas aí o Agrapa se levantou e aí eles começaram a questionar algumas coisas. Eu gostaria de saber uma coisa aqui. Dário foi sucedido por Xerxes, seu filho, né? Dário I foi sucedido por Xerxes, que voltaria praticamente a atacar os gregos na campanha que começou em Termópilas. Exatamente, Xerxes volta para Termópilas justamente para se vingar do seu pai Dário, né? Que sofreu na Batalha de Maratona. Porém, foram derrotados na Batalha de Salamina. Esse foi o principal fator que levou à queda do Império Persa e o domínio de Alexandre o Grande. E aí o Cláudio sorriu para o mestre e disse: olha, bem, agora que o senhor contou o final da história, né, estragou a surpresa, mas eu não acredito que isso tenha sido o motivo principal, não. Não, definitivamente não. Isso aí o Fidipides explicando, né, o ateniense, porque sabe-se que as derrotas impostas pelos gregos, mais a crise de autoridade persa na Ásia Menor, as revoltas dos povos dominados e as disputas pelo poder, tudo isso, a seu modo, terminou por enfraquecer o império. Então praticamente quando o Alexandre Grande chegou, na época do Alexandre Grande, quando ele chegou já não havia mesmo como resistir a muita coisa, né? Aquilo ali já estava praticamente num processo ali mais enfraquecido. E aí, claro, Xerxes acabou também sendo sucedido depois por mais 7 outros reis, até chegar ao rei Dário III. O rei Dário III foi o que lutou contra o Alexandre o Grande, foi vencido, né? Como está na história. Bom, pessoal,
E aqui a gente vê realmente aqui que a Batalha de Salamina ela foi muito importante aqui, né, para dar essa arregaçada nos persas mesmo, principalmente pela frota marítima. E pessoal, para quem não sabe, agora curiosidade, a Batalha de Salamina é justamente a batalha do filme 300, Ascensão do Império, onde essa batalha ocorre simultaneamente à Batalha de Termópilas. Enquanto os espartanos estavam em terra, firme, em Termópilas, os gregos estavam com a frota de Temístocles, né? Os atenienses Temístocles, liderados por ele, estavam no mar com as suas frotas marítimas, né? E um fato muito curioso dessa batalha de Salamina é que eles enganaram os persas mesmo, né? Temístocles arrumou um mensageiro falsificado lá, um espião, e mandou ele para Xerxes. E esse mensageiro deu uma informação totalmente errada para Xerxes, falando o seguinte: olha, Xerxes, os gregos, eles são inimigos deles mesmos, e a gente sabe disso, né? Atenas luta com Esparta, que lutou com Tebas. Os gregos não estão se alinhando, né? Eles estão com um problema entre eles mesmos. Eles estão todos, a frota marítima deles está toda desorganizada. Eles estão lá em Salamina, mas os navios deles tá tudo, eles estão batendo cabeça lá um com o outro. Eles não sabem que não conseguiram chegar num acordo. E Xerxes, aproveitando essa informação, vai dar uma de esperto, né? E chega lá nessa batalha de Salamina e tenta tocar o terror. Só que aí, pessoal, aí ele realmente é enganado, porque a frota ali de Temístocles estava toda organizada ali. E para quem não sabe também, Salamina é um estreito igual Termópilas, pessoal. É um corredor ali, onde ele dificilmente, uma vez que entrou um navio persa ali, dificilmente para ele poder fazer uma manobra para voltar ia ficar muito complicado, né? Então eles vão entrar naquele corredor ali e eles são praticamente massacrados mesmo, de forma agressiva mesmo pelos atenienses. Os atenienses tocam o terror mesmo e rebenta com uma grande frota ali persa, derruba eles mesmo. O filme 300, Ascensão do Império, mostra isso, né, que eles detonam mesmo ali a frota marítima dos persas, né? Então realmente essa batalha foi muito importante, né, para a história. E para vocês verem agora também, já acaba a reflexão, né, o poder aí da informação, né? Hoje em dia quem tem informação, quem tem conhecimento faz toda a diferença. Então assim, uma vez que a gente tem hoje muita informação, muito mais na época, né, a gente hoje recebe uma quantidade enorme de informação. Então a nossa maior preocupação hoje nos dias modernos, né, é saber filtrar essas informações, né, pessoal, para saber se não é realmente um fake news, porque essa notícia aí foi um fake news, né? Passaram fake news ali para Xerxes, né? Temístocles arrumou esse espião aí, passou essa mensagem errada para ele. Ele achou que com essa informação ficaria em vantagem e acabou se ferrando, né? Da mesma forma, ele recebeu uma informação certa de Ephialtes, né, de um caminho que poderia passar por trás ali de Termópilas para pegar os espartanos desguarnecidos, que já foi uma informação correta, que aí realmente ele já teve sucesso ali contra os espartanos, mas não teve o mesmo sucesso contra os atenienses, né? Então hoje a gente vê o poder da informação, né, pessoal? A gente realmente não julgar as coisas que acontecem, não sair cancelando as pessoas, como eu já falei em outros podcasts aí, e realmente entender a fundo ali se aquilo ali realmente aconteceu, se aquilo ali realmente foi verdade, né? Se realmente aquilo ali, a informação realmente é correta, faz sentido. E às vezes, pessoal, eu vou falar agora rasgado, tem muita informação aí, tem muito documento aí que é um documento, entre aspas, científico. Não, isso aqui é uma informação científica, né? Não, isso aqui é um trabalho científico, e que na verdade é uma grande mentira, porque na prática a gente vê outras coisas, pessoal. Exatamente, eu tô falando aí de saúde, eu tô falando dessas coisas aí, porque realmente a gente vê que tem muita coisa de conhecimento científico, de muito texto de Harvard, mas que na prática você vê que é totalmente diferente, e que às vezes coisas não documentadas cientificamente, né, na prática fazem muito mais efeito, né? Mas eu não quero entrar nisso agora não. Vamos continuar a história aqui, que hoje a gente termina com isso aqui. Pessoal, vamos terminar aqui. Falta mais uma página aqui pra gente falar aqui do Império Persa. E aqui eles dão um tempo aqui, né? O pessoal, eles dão um tempo aqui pra... chegam pros alunos, né? E falam assim, quando o Alexandre chegou, praticamente, ou que eu tinha acabado de falar, né? Alexandre o Grande chegou, então assim, Xerxes foi sucedido. Mas quando o Alexandre chegou, praticamente
o exército ali, o Império Persa já estava todo desorganizado, já estava enfraquecido. Então para Alexandre o Grande foi muito mais fácil conquistar, né, o Império. E aí eles falam assim, ó, agora a gente vai fazer um intervalo aqui, né, a gente vai fazer uma pausa e os alunos, vocês podem anotar suas perguntas aí sobre o Império, sobre os persas, né? E eles falam assim, aproveitem, porque na semana que vem, aí inclusive eles já marcam, nós vamos falar de Leônidas, nós vamos falar dos 300 de Esparta, né? A próxima vez, daqui uns 2 dias que vocês vierem aqui, vocês já anotem suas perguntas, porque esse vai ser o assunto, esse vai ser o foco. E esse é o foco do meu canal também, né, pessoal? Leônidas e os 300, né? É o que eles têm a dizer. Bom, aí eles fazem uma pausa da reunião lá do teatro, e aí eles vão conversar entre eles mesmo, né? E vão falar sobre o poder da história. E aí um vai perguntando pro outro, né? O Filipe da Macedônia pergunta, né, para Filipides, nossa, você fala muito bem e tal, você tem uma oratória muito boa. E aí ele responde, né, o Filipides, né? Meu amigo, preservar a história é nosso dever como todo cidadão, como nobres, né? E de pessoas influentes aí, meu bisavô, ele foi um soldado, mas mesmo assim eu gosto de preservar os seus feitos, honrar a minha família, honrar o propósito que ela teve, tudo aquilo que ela criou, e ter orgulho da minha família por causa disso, por causa desses feitos, né? Que eles foram tão importantes quanto a todos os outros feitos, né? Tanto de generais macedônicos ou de militares romanos, né? E aí eles começam a falar sobre história e tal. E aí o Cláudio, ele até se aproxima, né? E aí ele até pergunta pro Filipe da Macedônia, que é um historiador novo, né? E fala assim, meu jovem, você não parece ser do tipo que gosta da questão de militaria, né? Essa coisa do exército militar. Por que você foi escolhido e tal? E aí o Agrapa, né, que é o mestre dele, o tutor dele, fala, olha, a tradução macedônica é bem parecida com a espartana, né? Os macedônicos, os macedônicos é da terra de Alexandre o Grande, viu, pessoal? Os macedônicos é justamente o exército de Alexandre o Grande ali. Eles não davam muita importância para as atividades intelectuais, não. É mais uma maneira deles se redimir, né? E ele está contando essa história justamente para voltar, para equilibrar essa balança aí. E a reflexão que a gente já sabe que fica, né, é um pouco essa mesmo, os espartanos, e agora vendo aqui os macedônicos, o foco deles era a guerra, a batalha, a ação em si, e não essa parte intelectual de registro e tal. Mas aí é legal que o Filipe da Macedônia dá uma resposta muito boa, né? Ele começa a falar assim, olha, sinceramente, eu vou falar uma coisa aqui com vocês. Eu começo a encarar essa missão de historiador de uma outra maneira. No fundo, nós historiadores, a gente é tão importante para os militares quanto eles são feitos para a nossa segurança, para nossas vidas, né? E aí eles acharam, nossa, parabéns, meu jovem, finalmente começa a pensar como homem dos nossos tempos, né? E aí eles vão falando, realmente, agora teremos a honra de mais uma visita dos senhores. Aí Cláudio sorriu, claro, agora a gente vai terminar essas dissertações sobre os persas e daqui a 2 dias a gente vai falar a verdadeira conferência, vamos fazer a verdadeira conferência voltada para a Batalha de Termópilas, né, com todos os detalhes necessários que envolveu esse evento, né? E como diz Filipe, por enquanto, somente as informações sobre cultura e o modo de ser de Esparta e da Pérsia que estão sob explicação, né? Quando chegaremos à batalha em si, aí sim seus alunos verão como realmente tudo aconteceu, né? Bom, pessoal, e a reflexão que fica aqui é o seguinte, eu queria falar do poder do marketing, exatamente, pessoal, o poder do marketing, porque o marketing não é a questão só do marketing, é a questão do registro. Às vezes a gente vai fazer grandes feitos, às vezes você está na sua empresa, você faz um excelente trabalho, mas ninguém sabe que você está fazendo aquele grande trabalho. O seu chefe às vezes não sabe que você está fazendo um grande trabalho. Então, além de você fazer um grande trabalho, é importante você estar divulgando e mostrando que você está fazendo um grande trabalho, porque as pessoas elas só conseguem ver aquilo que está aparecendo. Então, às vezes alguém que trabalha mesmo, mas faz um marketing melhor, dá a impressão que ela trabalha mais do que aquele cara que tá ralando ali, mas tá calado. Olha só pra você ver como é que é as coisas hoje em dia, né? Então é muito importante a gente realmente, nas nossas profissões e tal, enaltecer as nossas profissões, pessoal. Enaltecer a nossa profissão, ter orgulho da nossa profissão, falar bem da nossa profissão, falar o que a gente tá fazendo, falar o que a gente tá construindo. Isso é muito importante, pessoal. É claro que tem algumas diferenças, com 2 exceções, na verdade, né? Eu acho que isso aí só deve ser exceção quando você realmente está construindo uma coisa muito grande
e que você não quer ter, que o seu caminho tá cheio de invejoso, tá cheio de gente que tá te colocando para baixo, tá cheio de gente que vai jogar uma energia negativa nos seus sonhos, que vai secar a sua vida com o olho gordo, com o olho de inveja. E nesse caso, realmente você tem que continuar na sua, calado mesmo, e deixar pro negócio estourar quando você realmente estiver grande, porque aí não vai ter como ninguém negar o fato de você ter vencido na vida, né? E a outra questão, pessoal, é quando você ajuda as pessoas, né? Por um momento eu achava que era importante a gente divulgar que está ajudando as pessoas, né? Mas depois eu fui ver que isso é um pouco de orgulho, marketing pessoal mesmo, porque o objetivo não era esse. O objetivo é falar assim: olha, eu estou envolvido aqui em projetos de caridade, tal, projetos aqui da ajuda ao próximo, mas era justamente para incentivar mais pessoas a fazer, né? Justamente incentivar pessoas a também arregaçar as mãos e falar: olha que atitude bacana daquele espartano ali, tá ajudando as pessoas, tá sendo solidário, né? E aí para as pessoas ali se inspirarem e fazer aquilo também. Mas infelizmente, depois de alguns tempos para cá, a gente vê que as pessoas elas começam a criticar mesmo. E na vida é assim mesmo, pessoal. Você tá por cima, você tá bem, você tá viajando, as pessoas vão te criticar. Você tá para baixo, você tá no pior, as pessoas vão te criticar. Então, de todas as formas que você tiver na sua vida, as pessoas vão te criticar. Você tá no bem, você tá no mal, as pessoas vão falar mal de você, né? Então, no caso de ajudar as pessoas, eu acho que realmente a gente pode ajudar as pessoas em silêncio, né? Ser heróis ocultos, né? Nesse mundo moderno aí, e ajudar as pessoas dessa forma, eu acho que é muito importante, é muito legal. E quem te conhece, quem te tá ali no pessoal junto com você ali, né? Vai saber como é que seu coração funciona e quem são as pessoas que se beneficiam, né? Eu acho que isso é muito interessante. Bom, pessoal, essas foram as reflexões aí pro podcast de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Um excelente domingo a todos aí. Curtiu as mensagens, curtiu as reflexões, curtiu a história aí. Dê uma bicuda espartana aí no like. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas aí. Vamos crescer essa falange aí aos poucos. E na semana que vem começamos mais histórias sobre Esparta, sobre, na verdade, os princípios espartanos. Vamos fechar o vídeo do feminismo em Esparta, né? Tá fechando esse vídeo. Vou estar fazendo um vídeo também mostrando um pouco da bibliografia aqui, que é referência do meu canal aqui, né? Os livros, né? Os romances, né? Das histórias que foram baseadas nos historiadores também, para poder falar. Eu acho que é interessante também a galera conhecer um pouco disso, para poder estudar isso mais a fundo, né? Não ficar só escutando meus vídeos e sim pesquisar mais e buscar mais, e poder também divulgar, sim, por que não, essa informação de Esparta mais para frente. Eu acho que quanto mais canais no YouTube sobre Esparta, sobre a filosofia espartana, melhor, pessoal, melhor, entendeu? Quanto mais a falange crescer, melhor. Espartanos, obrigado aí pelo carinho, excelente domingo a todos, espartamos junto, ahul!